Olá, no Bate-Papo com Elias Jó, meu convidado é Leandro Learte. Ele é arranjador, produtor musical, compositor, um grande músico, um grande amigo, que tem uma carreira maravilhosa junto ao arte popular e também sua carreira solo. Temos muito para conversar comigo, Leandro Learte. Leandro Learte, meu brother, que prazer imenso você aqui comigo e ter aceitado meu convite. Como é que você tá, meu irmão, nesse momento tão doido das nossas vidas aí? Elias Jó. Nossa, eu lembro que fosse hoje, você vindo aqui na minha casa, a gente se conhecendo antes de. Que ano que foi? Meu Deus do céu. Olha, 96, 97, alguma coisa assim. Ai, Jesus, velho. Exatamente. Não, respondendo a sua Cara, pergunta, estou muito bem, agora estou ótimo, feliz da vida, depois de um susto, né, de alguns sustos individuais aí que eu passei, e agora estou super bem. Estou criando, fazendo coisas novas, enfim, vivendo um dia de cada vez, né, João? Acho que é isso. sem dúvida. E você é um cara que nunca para, né? Eu acho isso demais. Você está sempre produzindo, sempre criando algo. Isso é maravilhoso, né? E num momento como esse que a gente cada vez mais dentro de casa, apesar de que isso não é muito um problema para você, porque você é um cara caseiro. Mas tá melhor ainda para criar, né? Tá um momento mais como se fosse um Ah, tá. pensativo, mais introspectivo, talvez, né? Eu acho que a criação, para mim, ela é quase que uma maneira de dizer, ó, tô vivo, graças a Deus, sabe? Dentre as coisas mais legais da minha vida que eu descobri ao decorrer dos anos, a criar e fazer coisas novas e gastar esse tempo para poder se tornar útil para o mundo, enfim, para a música, é uma maneira incrível de você se reabastecer de energias e fazer sempre coisas que te dão vitamina, sabe? Eu acho que a criação, para mim, ela virou uma vitamina, mais do que uma vitamina física mesmo. Eu lembro que a gente tocava, que a gente, quando no começo, quando eu fiz 13 para 14 anos que eu saía para tocar já na noite, com 13, 14 anos, minha mãe falava assim, ó, não se esqueça de tomar o biotônico Fontoura. É bem isso mesmo. Leu, todo mundo que deve estar assistindo nosso papo vai, quem for acima de 35 vai saber o que é biotônico Fontoura. E hoje o Sem meu biotônico dúvida. Fontoura é aquela coisa que me deixa forte, Caramba, feliz que e tudo coisa, mais, né, bicho? A música. e com É muito louco. A música, a arte tem isso, né? A arte ela é quase uma. Eu vou usar o termo mais positivamente, quase uma droga pra gente, né? A gente não consegue se desligar dela. Esse lance da gente criar alguma coisa, pode ter acordado não muito legal no dia, mas de repente cria alguma harmonia, alguma melodia e que a gente faz com que o nosso dia fique maravilhoso. Isso é uma questão muito louca, né? Que a arte tem sobre a gente. Mas falando disso, Leandro, por exemplo, como é que a música entrou na sua vida? Desde pequeno, obviamente, porque sem dúvida vem de uma família musical. Como é que começou isso para você? Então, a família do meu pai, assim, eu acho que eu fui muito bem resolvido nesse sentido. A família do meu pai eram de cantores e músicos de Minas, né, numa cidade chamada Curvelo, interior de Minas. Eu lembro que eu ia com meu pai todo ano para lá, quando era criança. Inclusive, um dos meninos do Jota Quest, acho que o tecladista, ele é de Curvelo também. Eu deveria me trombar com ele na praça, lá, jogando bola. Ele pequenininho, eu pequenininho, a gente devia se trombar lá, porque a cidade era super pequenininha, Porque Curvelo. E aí, na época, com 5 anos de idade, minha mãe me colocou numa escola de música. No primeiro para o segundo mês, eu lembro eu lembro como se fosse, eu lembro assim, com 5 anos eu tenho essa memória. O meu professor ele disse que eu não tinha ritmo e aí mandou para casa. Você acredita? Disse que eu não tinha ritmo, mandou para casa, falou: ó, o seu filho não tem como ser músico não, porque ele não tem coordenação motora.
E aí, aos 13 anos, eu voltei por um acaso, assim. Foi uma cena muito louca. Eu estava jogando bola na rua, de repente eu entrei na barbearia onde que meu irmão Evandro cortava cabelo e tinha um cara tocando cavaquinho. Eu vi o cavaquinho, eu já conhecia cavaquinho, porque meu tio Luciano, mestre Luciano, tinha ensinado bastante gente quando ele veio para São Paulo também, lá na Zona Leste. Então eu ia nos chorinhos lá, todo domingo com meu pai na casa dele, na Vila Ré. E aí eu me apaixonei pelo instrumento, ali que mudou minha vida. Mudou totalmente a minha vida. Ele tocando com um palito de fósforo, um chorinho, do Valdir, Caramba. chamado Pedacinho do Céu. E eu fiquei apaixonado por aquele instrumento. E ali a minha vida mudou, assim. Eu comecei a tocar. Logo depois de um ano eu entrei no Conservatório Municipal de Tucuruvi. E aí aprendi outras coisas, um pouco de pentagrama, de flauta doce, de violão. E a partir dali minha vida se transformou. Aí o Arte Popular foi fundado justamente pelo evento de ter um cavaquinista. Que barato. Antigamente era assim, né? É um grupo de percussão, então não pode ser grupo. Não, agora nós temos um cavaquinista. Eu tocava 3 notas só. Tocava Dó maior, Ré menor e Sol com sétima e tocava todas as músicas nessas 3 notas. E todo mundo achava que eu tocava bem. Eu tinha 13 anos. E aí o Tchalinho, junto com o Evandro e os meninos, falaram assim: pô, agora a gente tem um cavaquinista, vamos fundar um grupo oficialmente. Então, ter um cavaquinista, eles sentiram a necessidade de serem. Agora a gente tem capacidade de ter um grupo, porque a gente tem um instrumento de corda no meio das percussões e tal. E foi a É partir. louco, é igual roqueiro sem guitarra, né? Exatamente. E a partir dali eu comecei a me apaixonar pelo É instrumento muito. e a minha história começou ali. Que barato, que barato. Mas você dificilmente, bom, acho que a nossa história é bem parecida. Eu, não, quer dizer, eu nunca segui para um outro ramo, segui nesse negócio da música desde novo também, e fui estudar isso, fazer faculdade disso e tudo mais. Você chegou a permear por outro caminho ou sempre foi a música? Joia, existia uma pressão da minha família para eu não ser músico. Meu pai, ele não queria que eu fosse músico, porque ele era cantor de seresta e ele viveu da música durante muito tempo. Ele cantava em boates, tanto que minha mãe conhecia meu pai numa boate, cantando. Que E se apaixonou barato. numa boate. Ela vendo ele cantar, e ele cantava Nelson Gonçalves, Orlando Silva e tudo mais. Ele era um super cantor. E eles se conheceram ali numa boate. E meu pai acabou exercendo a função de alfaiate depois, e ele disse: ó, meu filho, não vai dar certo, não vai rolar, você vai sofrer como eu. E ele não queria que eu fosse músico. Só que ele percebeu que, no decorrer dos anos, que eu tinha um talento que era inevitável que eu não fosse músico. Porque a minha percepção era muito muito acima da média, assim, quando eu era criança já. Então eu já sacava coisas assim que deixavam as pessoas assustadas. Tipo, eu já tinha quase um ouvido absoluto com 13, 14 anos de idade. Eu lembro de uma professora de piano no conservatório, em que ela fazia as 10 notas do piano e eu ficava de costa e eu falava todas as notas para ela do piano. E ela falava: nossa, mas você Caramba. consegue fazer isso, moleque? Com 13 para 14 anos eu falei: professor, eu não sei, não tenho a menor ideia. E aí as pessoas começaram a dizer: cara, não tem jeito, ele vai ser músico, porque parece que a música já está impregnado na alma dele, no espírito dele. E um adolescente com 13 anos de idade ter o ouvido absoluto de saber as 10 notas do piano, exatamente, ó, a segunda é Ré, a terceira é Fá, é uma coisa incontrolável, e foi assim que aconteceu. Eles não puderam evitar que eu fosse músico, e depois eles me apoiaram. Enfim, meu pai morreu em 97, mas acabou vendo grande parte do meu sucesso. E foi assim que as coisas aconteceram. Quando tem que ser, não há quem evite, mesmo as pessoas que são maravilhosas na sua vida, mesmo as pessoas que te amam, que não te dão força, elas acabam se rendendo ao seu desejo. O seu desejo é maior do que o amor que as pessoas sentem por você, e você acaba
fazendo com que elas aceitem você do jeito que você é. Acho que foi assim que aconteceu. Acho que a grande maioria dos artistas passaram por isso, né? Eu também, óbvio que também, eu com 15 anos resolvi, 13, né? Eu resolvi ser músico profissional. Tinha contato com a música desde os 5, mas meu pai também não queria. Minha mãe é sempre mãe, né? Mãe é sempre aquela, tá bom, filho, vê aí, mas estou pedindo a Deus para que não fosse verdade. Aos 15 deslanchei profissionalmente trabalhando. Então é muito raro a gente ter aquele apoio, né? Sempre vai lá. A não ser que fossem músicos igual a gente, que pô, sabe os caminhos que percorre, que nem seu pai. Provavelmente ele falou, pô, não quero que ele viva algumas decepções que eu vivi. E ele quis proteger, amor, né? Não tem jeito. Porque é realmente um campo bem minado, né? A arte é maravilhosa, mas é um campo bem complicado, assim, de sobreviver. E existe, hoje, no caso, hoje os pais eles vivem a vida dos filhos e tem filhos que não têm tanto talento assim, que os pais insistem que eles sejam artistas, né? Mas quem sou eu e quem somos nós para a gente determinar quem é talentoso e quem não é? Cada um sabe, né? Sem dúvida. Como é que você tem encarado a cena musical, Leandro? Gente que está nesse mercado aí há tanto tempo, como é que você tem encarado? Jó, na verdade, eu tenho vivido, eu tenho escolhido viver o meu mundo e as coisas que eu amo de verdade, sabe? Independente de época, de data, mas eu sinto que eu preciso estar no presente, eu vivo muito o presente. Ao contrário de vários grandes artistas que eu conheço, assim, que eu aprendi a admirar, que escolhem viver em determinadas épocas que não são a nossa, que não são essa, né? Eu conheço Ah, grandes músicos que vivem nos anos 80 até hoje, que vivem nos anos 70 ou que vivem em 2000, por uma escolha. Mas eu acho que é extremamente saudável a gente entender as mudanças do mundo e colocar essas mudanças como uma aliada da nossa vida, né? sem Então, dúvida. todo tipo da pessoa que fala, poxa, na nossa época era diferente, ou isso é melhor antigamente do que hoje. Na verdade, a minha época é hoje, porque eu estou vivo agora. Eu consigo admirar as coisas que aconteceram. Eu acho uma frase do Cazuza que eu levei para minha vida, assim, que é: eu vejo um museu de grandes novidades. Eu acho essa frase muito arrebatadora. Impressionante. É impressionante. Os Bambas depois a gente vai falar disso, os Bambas é um pouco isso, mas ao mesmo tempo eu adoro viver no presente e usar, por exemplo, a tecnologia a meu favor, né? E usar as relações humanas, as relações sociais que estão acontecendo, saber hoje do politicamente correto. Tem músicas que hoje eu não faria, que eu fiz há 20 anos atrás, 30 anos atrás, sabendo que o mundo mudou, hoje eu não faria, em respeito às mudanças do mundo e à consciência que o mundo tem hoje. Então eu acho que é isso. Eu entendo as mudanças do mundo e não sou daquele cara que acho que na minha época, quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 48 anos, era melhor do que hoje. Na verdade, melhor é estar vivo e usufruir da vida, independente de que época que eu esteja. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma maneira maravilhosa das pessoas compreenderem como esse nível de produtor que você tem surreal se dá. Porque se o cara se trava em uma determinada época, como você é um grande produtor, você também não andaria, né? A gente precisa estar entendendo o que acontece no momento, trazendo o background de toda aquela informação que a gente já teve, mas olhar para frente é muito bom. É muito bom aonde você pode contribuir com o novo, tendo toda essa bagagem que você traz, né? Como que você olharia o arte popular hoje, se ele começasse hoje, você com esse background que você tem? Olha, Jó, na verdade eu estou pensando aqui uma coisa que... Eu estou fazendo um curso de fotografia de cinema, um curso com várias pessoas assim extremamente importantes, que eu acho que a fotografia ela diz muito. E existe uma coisa que é quase unanimidade na fotografia, até respondendo sua pergunta, é quase unanimidade na fotografia, que a gente pode tirar da fotografia e levar para a vida, que existe um modelo de fotografia de luz que é o modelo mais bonito e que é praticamente unanimidade na fotografia, que é a luz da janela. De uma janela aberta, vista por dentro da casa, uma janela aberta vista por dentro da casa, aquela luz externa entrando dentro da casa.
E eu acho que a janela, ela é uma metáfora que a gente pode levar para a vida, de você abrir a janela para entender o que está acontecendo lá fora, né? Abrir as portas da sua casa para entender por que as mudanças acontecem e por que a mudança ela pode ser uma aliada para você, né? Falando do arte popular, o arte popular eram garotos intuitivos que tinham um sonho de viver de música, mas que não tinham academicamente um estudo profundo da música, mais acadêmico, de conservatório e tal. O único que tinha era eu. E aí a gente começou a usar o arte popular como uma extensão das nossas brincadeiras, entendeu? A nossa ousadia, ela veio justamente dessa extensão das brincadeiras que a gente se ousava fazer no quintal da nossa casa, na rua, jogando vôlei, ou jogando futebol, ou brincando de taco, ou brincando de esconde-esconde. Aquela ousadia de repente, eu me esconder num lugar extremamente difícil que a pessoa não vai me achar, é a ousadia que a gente usava na música e que fez com que a gente, durante anos, fizesse uma obra extremamente diferente do que os mais convencionais e tão importantes também quanto a gente fizeram, mas foram por um caminho mais convencional. Isso tornou nossa música, hoje, talvez uma resposta que eu tenha para isso, a nossa música se tornou mais atemporal e um pouco mais atual do que os outros grupos têm, e a gente conseguiu influenciar muitos músicos, mais até do que os outros grupos da nossa época, justamente pela nossa ousadia, pela nossa, entre aspas, brincadeira de fazer música e não ter, como se diz, a sensação de que a gente não vai agradar todo mundo. Então, se a gente não vai agradar todo mundo, é melhor a gente não fazer. Não, a gente fazia porque a gente queria ser ousado e que essa ousadia fosse uma extensão das nossas brincadeiras, entendeu? Então, Caramba, isso é maravilhoso. eu acho, não sei se você entende a maneira que eu estou querendo explicar, mas eu acho que essa ousadia diária de viver e de fazer coisas novas e de brincar como se fosse uma criança, até inconscientemente colocando o dedo na tomada, é a maneira que a gente tem de transformar a nossa vida, a nossa música, ou seja lá em qual ramo que a gente estiver, uma coisa mais ousada e, ao mesmo tempo, diferente dos outros, né? E que pode te colocar num lugar onde que seja especial para muitas pessoas. É isso que aconteceu nos últimos anos. As pessoas entenderam que a nossa brincadeira virou uma ousadia e essa ousadia transformou aquilo numa coisa diferente e que nos traz até hoje um frescor. A nossa música tem um frescor que, de repente, outros grupos não têm. Não, isso é nítido. Isso é nítido no trabalho do arte. Todo mundo percebe isso, realmente. Percebe essa ousadia, percebe esse diferente, percebe essa identidade própria do arte popular. É muito louco isso, né? Agora, Leandrão, você tem um lance que é muito bonito, né? Que você já ajuda há muito tempo um instituto, né? Sim, na verdade, essa coisa de ser ativista social é uma coisa que eu carrego desde 97, quando eu fiz o Samba Cura. E aí, como uma maneira de agradecer quase que a grande metamorfose que a música fez na minha vida. Olha, eu preciso devolver isso e já começar devolvendo desde cedo. E aí eu fiz o projeto 97 que foi o Samba Cura, que era um pouco idealizado de meio We Are the World nacional, assim, do samba. Né? E aquilo virou uma coisa tão grande, tão grandiosa, que eu consegui unir 39, 40 artistas na primeira edição. Agora, em 2016, uni quase 70 artistas, já no hospital construído pelo projeto, no Samba Cura. Na verdade, o Samba Cura não deu todo o dinheiro do hospital, mas o Samba Cura meio que divulgou aquilo, aí muita gente acabou doando, enfim. E me coloquei em outros projetos também. O Samba do Voluntário é um grande projeto importante que nesse ano eu acabei cancelando, mas que em 2018, a gente fez quase 500 eventos no Brasil e 25 eventos fora do Brasil, em que todo mundo, tudo que arrecadasse nesse evento eram
eram para doação e a pessoa que organizava o evento, ela doava para quem que ela quisesse, seja para uma pessoa, para uma instituição, e a gente não controlava o dinheiro e nem sabia que dinheiro que seria e nem sabia se seria mantimento. Cada um tinha a sua consciência de doar do jeito que quisesse. E foi uma cena incrível de pensamento coletivo, de solidariedade. Ah, caramba, né? Tem de outras coisas que eu gosto de fazer também, mas enfim, eu gosto de devolver para a sociedade um pouco daquilo que eu recebo quase todos os dias, assim, de, de elogio, de consumo das minhas músicas e das minhas obras. Enfim, eu acho que é uma maneira muito saudável de dizer obrigado, né? Não, sem dúvida, uma atitude maravilhosa, uma atitude linda mesmo. E falando um pouco disso, a gente dá uma pincelada muito rápida, porque não é o foco, e eu também não gosto muito de entrar nesse mérito, mas falando de ações como essa, como que você tem enxergado um pouco desse nosso país politicamente? O que que você tem sentido? Olha, me cobram muito, sabe? Muita gente me cobra para eu me manifestar politicamente para eu escolher um lado, né? É, E já tive muitos convites de ingressar na política. Não farei isso de maneira nenhuma, porque eu gosto muito de uma frase do Pelé. O Pelé diz que o movimento negro cobra muito ele, mas ele é um negro em movimento. boa, isso aí. Eu acho uma frase incrível. Na verdade, é o que eu faço. E eu sempre ouço algumas palavras. Até dei uma entrevista agora para o Marcelo Taz, da TV Cultura, em que eu ouço algumas frases desde criança, que é a frase crise, é a palavra crise, é a palavra é, é, inflação, é, termos como injustiça social, distribuição de renda. Eu ouço essas frases desde criança e eu penso o seguinte, assim, na verdade, a melhor maneira de eu me manifestar politicamente é eu fazendo aquilo do jeito que eu acho que eu devo fazer como cidadão, assim, sendo um ativista social, porque na verdade eu encontro coisas muito boas na esquerda, encontro coisas boas na direita, Sim, encontro coisas boas no conservadorismo, na questão da diplomacia, de tentar administrar os dois lados. Gosto de personagens que são dos dois lados, dos três lados, do centro, da esquerda e da direita. Mas eu acho que a política, como a principal manifestação da minha vida, é aquela política de acordar todos os dias e trabalhar ao mesmo tempo, entender qual que é o melhor dos lados e saber que, de repente, um determinado instante, um governo de esquerda é melhor, um determinado momento, um governo de direita é melhor. sim. Eu tentar me adaptar dentre essas nuances e esses pensamentos políticos, assim, sabe? Eu sempre fui daquele cara que nunca achei que o leão era o mais forte da selva. Eu achei que o animal mais forte da selva é aquele que se adapta, não aquele que tem mais força, É né? verdade, é verdade, é Eu verdade, totalmente. adaptar, eu tento me adaptar em todas as realidades que eu tenho e tento tirar o melhor de todas elas. Não, eu não gosto também de ser isento. Na verdade, não sou isento. Mas eu prefiro arregaçar as mangas para trabalhar em vez de apontar os defeitos, entendeu? Não, sem dúvida, corretíssimo. Isso é muito bom. E me fala uma coisa, Lê, viajaste já o mundo, né, com essa música aí. Como é que foi a experiência de fazer uma música dentro de uma igreja nos Estados Unidos, no Harlem, né? Ali é onde é o centro da coisa. Olha, foi incrível. Na verdade, essa história da transição com a Soul Music, você já tocando há mais de 20 anos comigo, você me ajudou muito nessa coisa dessa transição, tanto no meu trabalho solo quanto no Arte Popular. Você foi um cara que não só foi testemunha, mas você também deu muito a sua colaboração na criação dessa transição que muitos conservadores do samba no Brasil torcem o nariz, né? Porque acham que É, vai americanizar. Na verdade, eu tento colocar algumas coisas, algumas teorias que eu tenho
de interpretação da história, aos poucos, porque senão vou um pouco que assustar as pessoas. Mas existe um spirituals que é brasileiro e que acontecia nas igrejas, principalmente no interior do Brasil, e que não foi, que foi uma dissidência da Igreja Católica logo depois da abolição dos escravos e que não foi tão compreendida pela Igreja e que também é como se fosse o spirituals do gospel americano. Então, quando na verdade faço essa transição com o gospel americano, eu estou fazendo mais uma transição com o meu gospel que já existia no Brasil, né? Na verdade, é uma afirmação das coisas que eu já vinha vendo aqui. A escala pentatônica também ela foi usada por brasileiros escravos e escravos, e a gente acha que a gente está americanizando um som que, na verdade, existia aqui, né? Então, mas é um assunto muito difícil de se colocar, porque não existe em livros, não existe nada documentado, mas é uma interpretação da história que eu tenho por ter estudado a história e por ter falado. Então, na verdade, quando eu faço soul music, entre aspas, soul music em inglês, mas quando eu faço uma música mais spiritual, com escala pentatônica, não é que eu estou fazendo a escala que é feita nas igrejas americanas, eu estou fazendo uma escala que é feita aqui também, mas que de algum momento ela morreu no caminho, ela foi desenganada e que eu consegui resgatar, entendeu? Eu acho que a gente nunca falou assim, né? Ou já? Pois é, a gente não tinha falado exatamente desse assunto. Falamos já de várias coisas, mas é verdade. É muito bom isso, né? Total. Então, quando a gente foi gravar no Harlem, numa igreja muito conservadora lá do subúrbio de Nova York, eu não fui atrás da cultura deles. Eu fui, na verdade, confirmar uma cultura que já existia aqui. Sim. E quando eu fiquei à frente daquilo e eu compus uma canção para eles poderem cantar com a gente, eu falei, poxa, então essa Brasília, eu não estou querendo ser americano. Na verdade, eu estou querendo confirmar uma brasilidade que já existia e que estava um pouco presa em mim e que eu não conseguia me manifestar de uma maneira correta, porque as pessoas acham que eu estava querendo americanizar o som. Então, essa coisa que, de repente, o Tim Maia fazia nos anos 60 e 70, o Cassiano fazia, já era um som brasileiro que não era americano, mas que muita gente acha que é americano, mas que já existia aqui. E que o Aleluia, que é essa música que você fala que a gente gravou junto com o gospel, o Agamamou e músicas que eu faço meio com escala pentatônica, na verdade é uma música extremamente brasileira e que eu estava apenas confirmando uma brasilidade que estava meio esquecida e que, por influência do bolero, um outro tipo de escala harmônica e melódica, uma coisa mais de lamento, estava um pouco esquecida e que, na verdade, dos anos 90 para cá, sem falsa modéstia, eu fui o compositor que mais trouxe essa proximidade. Sem dúvida, sem dúvida. A gente hoje entende a minha música como atemporal justamente por essa coisa de trazer uma escala menos conservadora para as músicas e uma coisa que parece que ela continua ainda sendo moderna, né? O samba nunca mais foi o mesmo, né? Depois que você fez essas fusões, que são nossas também, como você mesmo disse, é verdade, o samba nunca mais foi o mesmo, é muito louco. Como que você começa? Existe um padrão para você começar a compor, Leandro? Às vezes você acorda, vem uma inspiração. Eu te pergunto isso porque a gente tem isso na hora de arranjar muitas vezes, né? Como que você costuma funcionar e qual o melhor horário vai de repente tem uma coisa desse naipe? Sabe uma coisa que eu percebi que eu tenho, que eu acho que você também tem como arranjador, mas que de repente todo mundo que está assistindo, você uma sugestão para se manifestar mais, é você perceber grandes obras, grandes feitos de grandes compositores, sejam eles de música popular ou erudita, e você compor como essa pessoa. Compor como essa pessoa não é copiar o que ele faz e nem combinações melódicas que ele faz. Na verdade, é você se usar como um ator para dizer como seria essa música feita por Pixinguinha. Você ter essa pretensão. Eu sou um cara pretensioso, né?
Ido, estudar a obra de Pixinguinha, por exemplo, e fazer uma música como Pixinguinha, é como se eu tivesse meio que colocando um terno de seda e pegando o saxofone que ele pegava e, ao mesmo tempo, tentando colocar as notas do jeito que ele colocava, os intervalos, a maneira, quase como sendo um ator se travestindo de Pixinguinha. E eu acho que eu consigo isso de várias maneiras. Então, a minha obra, ela continua, ela é muito distante. Eu consigo, de repente, fazer o Canto da Razão, que é um samba de roda que parece que foi feito no Morro do Rio de Janeiro. Consigo fazer um Dizem que a Felicidade, que é um bolero, um samba-canção que parece que é feito por uma outra pessoa. Consigo fazer, sei lá, o Pagode da Amarelinha, que é outra coisa. Consigo fazer Olhos, que é outra coisa. Consigo fazer, sei lá, Temporal, que é uma outra coisa. E parece que elas não cabem na mesma mente criativa. Então, você mergulhar na música e você deixar toda a sua obra que você fez para você tentar fazer algo novo e dizer, não, isso não parece comigo, então é isso que eu quero, que não pareça comigo, é uma dica que eu acho que eu daria para quem está começando. Porque isso é um trabalho muito mais difícil de fazer. De você não parecer com você quando você faz uma canção, quando você faz um arranjo. Acho que essa é a sugestão. Exatamente. Eu sinto isso também no momento de arranjar, porque cada música ela me leva para um lugar, né? Eu não posso usar as mesmas ferramentas da outra, não é igual. E é exatamente isso mesmo. Mas eu acho, quer dizer, não estou aqui para colocar em nenhum patamar, mas não sei como eu não componho letra e sim temas instrumentais é diferente, mas não deixa de ser uma composição, óbvio, é uma composição. Mas eu acho que essa daí é mais difícil, cara. Como é que vem a letra, né? Como é que vem essa coisa, esse assunto se desenrolando? Eu acho isso maravilhoso, essa arte de compor é descomunal, né? É uma coisa simplesmente maravilhosa, assim. E como é que está esse... Você é um cara que sempre esteve à frente, né? Até mesmo no quesito tecnologia. Como é que tem enxergado esse momento onde bastante pessoa pode ser produtor, tem seu home studio, tem todo uma parafernália na mão. Como é que você enxerga esse momento? Ainda mais agora, né? Que está tudo meio que cada vez mais trancafiado, o cara vai ter toda uma estrutura em casa. Como é que você está olhando esse novo produtor, digamos assim? Olha, Jó, eu lembro que eu me veio na cabeça agora quando você estava perguntando, o meu primeiro estúdio de caixa de ovo, né? Eu lembro que eu em 93, 94, eu já mexia com um gravador, já fazia coisas em casa, e desde 97 eu mexo com computador, né? Com Pro Tools, enfim, desde 97. Já vão fazer 24 anos, né? Vamos para 23 anos. É. Eu acho que, assim, essa coisa de se tornar acessível, de você ter um laptop na sua casa e você fazer um disco, eu acho que é extremamente importante. É você tornar acessível a arte e a tecnologia para as pessoas poderem para facilitar a vida das pessoas na criação. Mas eu vejo que hoje isso tornou as pessoas um pouco achando que a tecnologia vai fabricar emoção e vai fabricar talento. Na verdade, isso não vai acontecer, né? É. E a minha batalha hoje diária é para fazer uma música mais orgânica e menos como é que eu posso dizer, menos mudada possível pela tecnologia, entendeu? Menos alterada possível pela tecnologia, por mais que a tecnologia seja a nosso favor. Sim. Porque eu acho que a tecnologia ela é importante para ela ser o elo que vai ligar o ouvinte ao artista, mas ela não pode alterar o talento do artista da maneira que transforma o talento dele numa coisa maior do que realmente seja, entendeu? Hoje, depois de muito tempo, eu acredito que a desafinação e, às vezes, uma música tecnicamente mal tocada seja extremamente importante para um disco
do que uma coisa tecnicamente, entre aspas, perfeita, bem afinada e com todos os agudos, médios e graves e frequências todas equilibradas, entendeu? Eu acho que a coisa que a gente tem que trazer de volta, que a tecnologia nos tirou, é a imperfeição. Acho que a imperfeição ela é muito mais próxima do sentimento humano do que a perfeição. Sem dúvida. A verdade, né? A verdade da pessoa, né? Eu prefiro ser muito mais hoje imperfeito e, às vezes, publicar algo desafinado dentro da minha autocrítica, publicar algo que não esteja tecnicamente correto, mas que seja muito mais próximo daquilo que eu sou do que vender alguma coisa que não seja verdade, entendeu? Então, acho que a tecnologia ela É, muito a gente, mas que a gente que, de repente, tem o know-how de transformar uma música numa coisa muito boa no computador, a gente tem esse poder. Diga não para esse poder também, sabe? Diga não. Não, não vou alterar. Não vou alterar porque esse sou eu. Esse é o é. desafio que tem hoje, eu acho. Eu acho perfeitamente isso daí. Não tem, a gente concorda em muitos aspectos mesmo, a gente compactua das mesmas ideias, né? Isso é muito louco. Também tem o lance de que parece que a arte, né, essa música produzida, ela acabou virando um outro mercado, o mercado do entretenimento, que é normal, é isso mesmo, tem que existir, está aí para isso mesmo. Mas às vezes um pouco dessa coisa do roots, né, que a gente brinca, né, da coisa mais raiz, da coisa mais old school, está se perdendo um pouco e tem uma galera fazendo muito bem isso ainda, né? A gente sabe que tem, mas Hum. realmente a tecnologia tem que estar ao nosso lado e não virar o senhor da história mesmo, né? Tipo, agora é tudo muito corretinho. É muito louco isso. É Lê, eu muito. só tenho a te agradecer, cara. É um bate-papo rapidão mesmo. É Caramba! um. É, Deixamos muitos assuntos para o volume 2, volume 3, volume 4. que veia, né? Poxa, tô te vendo depois de longas datas, você vê, virtualmente, mas sinta-se abraçado aí, que, poxa, você é um irmãozão. E vindo de todo esse histórico, até desse susto pessoal aí, eu sempre pergunto isso para quem eu estou batendo um papo, qual a mensagem que você gostaria de deixar nesse momento que está o mundo tentando se reciclar aí? Eu acho que uma mensagem importante que eu aprendi nesses últimos meses é que a gente tem que batalhar, batalhar mesmo, como se fosse entrar num campo de batalha mesmo, por coisas que a gente que não por coisas que a gente achava que não eram imprescindíveis, mas que são hoje extremamente imprescindíveis, que são o abraço, que são o aperto de mão, que são o beijo, que são as relações humanas próximas mesmo, do toque, né? Sendo Dos amigos, das pessoas que a gente ama, dos nossos parentes, e principalmente dos desconhecidos, né? Você abraçar um desconhecido sem nenhum tipo de preconceito, né? Em relação a quem é essa pessoa, de onde ela vem, por que eu estou abraçando ela, né? Eu acho que essa batalha ela vai se fazer importante daqui a algum tempo, quando a gente começar a se relacionar de novo, e que ela seja feita de uma maneira prudente, claro, uma maneira prudente e responsável, mas que ela seja feita e que a gente não desista disso, porque essa relação humana de convidar pessoas para entrar na minha casa e de abraçar pessoas que eu não conheço e de reabraçar pessoas que eu conheço, eu aprendi com a minha mãe e é uma coisa que ela deixou para mim e de que eu não vou abrir mão de jeito nenhum. Não posso abrir mão. E de que a gente tem que estar no campo de batalha para poder, mesmo que de uma maneira gradativa e responsável, que a gente possa entrar no campo de batalha para não se deixar perder todas essas relações que são extremamente importantes para a nossa vida. Acho que sem, é isso. sem dúvida nenhuma. Realmente a gente está carente de abraços e apertos de mão nesse momento. Como nunca Mas antes. pois é. Mas tenho certeza que isso tudo será positivo.
sem dúvida nenhuma, e já está sendo, na verdade. Leandro Learte, sem palavras para te agradecer mais uma vez, e, poxa, só tenho a agradecer mesmo esse carinho todo aí e aceitar o convite, meu irmão. E vai ter o volume 2, volume 3, volume 4. Antes de terminar, dizer para todo mundo que está aí vendo você que você é um dos músicos mais incríveis que eu conheço. Independente da relação de irmandade que a gente tem, eu tenho personagens que são importantes na minha vida, que ajudaram a minha música, transformaram a minha música numa outra coisa, e você é uma das poucas pessoas que transformaram a minha música numa coisa muito melhor. Então, eu agradeço a sua existência, a sua vida, e dizer que você é um cara extremamente raro e especial, e que a gente possa fazer som aí, que você possa fazer som com outras pessoas também, mas que possa deixar um espaço para mim, pra Sempre. Gente música junto aí, para quando tiver velhinho poder dar risada disso tudo. Sem dúvida. Poxa, obrigado pelo carinho, fico lisonjeado. Vindo de uma pessoa tão competente, tão querida como você, só tenho a agradecer mesmo, de coração. E, poxa, sinta-se abraçado. Mais uma vez, obrigado, viu, meu irmão? Obrigado Valeu. mesmo. Um abraço. Valeu, Valeu, Lê. Tchau, tchau.